idoso que não consegue sair daqui porque a passagem é muito cara. A Lei 10.737, para mim, como profissional, ela vem de encontro com o meu trabalho, né? Por quê? Porque eu vou conseguir captar mais do meu público. Viajar faz bem para qualquer idade, né? E é interessante o governo poder facilitar isso para o idoso, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, contribuiu, ele vai ver culturas novas, vai conversar com pessoas que ele vai trocar experiência de vida. As pessoas que não têm a oportunidade e não têm poder aquisitivo, tendo essa lei, é muito interessante para essas pessoas. Eu já saio alegre uma semana antes, na hora da viagem. Principalmente se for aqui no estado. Eu vou conhecer o que é nosso, onde eu estou. Olá, hoje nós vamos falar sobre a recente decisão do Conselho Previdenciário de Mato Grosso de aumentar a alíquota dos servidores públicos estaduais de 11% para 14%, e essa discussão como é que está. Na verdade, foi uma aprovação no Conselho, mas isso ainda tem que passar pela Assembleia Legislativa. O nosso convidado de hoje é o Edmundo César Cícero Leite, Edmundo Leite, presidente do Simpag. Obrigada, Edmundo, por estar aqui conosco, né? Ele já esteve outras vezes aqui falando desse trabalho do sindicato, dos servidores da área meio, né? E, assim, como é que primeiro vocês receberam a informação dessa aprovação no Conselho, desse aumento de alíquota, de 11% para 14%? Que a informação que o Conselho deu, inclusive, foi que isso daí está seguindo o que está se decidindo em nível nacional. Verdade. O Conselho... Eu participei dessa reunião, né? Não como assento à mesa, mas nós temos nosso representante, que é do nosso sindicato, que representa todos os servidores públicos do Executivo. Realmente, nesse quesito de 11% para 14%, o governo não tem muito o que fazer, porque é uma obrigatoriedade do governo federal. Entendeu? Então, ele vai ter que passar de 11% para 14%. O que nós discutimos bastante sobre esse índice de 11% para 14% é essa forma que está querendo colocar de afogadilho, que o Estado tem até 31 de julho de 2020 para implantar essa alíquota, né? E por outra, a gente vê que não vai resolver o problema da Previdência. Não vai só simplesmente penalizar os trabalhadores, os servidores públicos de Mato Grosso. Né? Então é isso que a gente fica indignado, parece que o pessoal vem com um ranço muito grande, colocando que a Previdência que é o problema do Estado. Jamais, jamais. O problema do Estado todo mundo sabe o que é, né? É a má gestão, é a corrupção desenfreada que se instalou dentro de Mato Grosso, dentro do Brasil. Né? Então, nós temos que corrigir isso aí. Nós temos uma CPI em andamento da Previdência. A gente está pedindo para que espere o resultado dessa CPI. Que já descobrimos aí que realmente já teve desvio de finalidade do recurso aportado dentro desse fundo. Precisa apenas a gente colocar os nomes e buscar uma parte desse recurso que foi desviado. Né? Então é por isso que a gente fica assim um pouco indignado. O governo veio, cortou a nossa atualização salarial, que é a RGA, né? Aumentou consideravelmente os incentivos fiscais, né? E aí vem penalizar em cima do trabalhador, do servidor. Isso você já está falando do governo Mauro Mendes, que está nesse primeiro ano de gestão. Sim, nós estamos falando num conjunto que a gente fica até meio assim, sem norte para a gente estar comentando, porque é tanta coisa ruim que estão colocando dentro contra o servidor público, que a gente fica assustado. Em relação à CPI, né, da Previdência aqui em Mato Grosso, em que vocês estão acompanhando todos os passos, né, em que pé está essa CPI? Não, a CPI está ainda naquela fase de oitivas, de catalogação de documentos. Tive agora, eu nem sabia que existia um arquivo lá no Carumbé, um arquivo assim, olha, caso de polícia. Eu fiquei indignado, tirei o chapéu para os colegas que trabalham dentro desse arquivo, um arquivo totalmente insalubre, documentações importantíssimas, jogado, certo? Em caixa de papelão, em pacotes, como se diz, úmidos, e
E não tem como se falar uma história. Está perdendo os acervos históricos do antigo IPMAT, que hoje virou MTPrev. Você é servidor há quantos anos? Há quantos anos você contribui para o Estado? Há 42 anos, ininterrupto. Ininterrupto. Já posso me aposentar, né? Mas como a gente está com uma missão ainda, que é o sacerdócio, né? A gente está representando essa carreira da área meio e participar do Fórum Sindical para tentar minimizar os estragos que querem fazer com o servidor público. Bom, a partir dessa situação e, né, desses questionamentos, o que vocês pretendem fazer? Hoje, segunda-feira, vocês têm audiência pública, vocês vão fazer assembleia, qual que é a programação? Então, o Fórum Sindical decidiu que a gente vai fazer uma assembleia agora à tarde. Por exemplo, minha categoria já convocou, saindo do Diário Oficial, para as 13h30. Para a gente colocar mais profundo o que está acontecendo e depois a gente participar da audiência pública à tarde. Para vocês, assim, para você que tenha todo esse tempo de experiência também, inclusive, né, atuando no sindicato, qual seria a alternativa ou uma solução para a questão previdenciária aqui de Mato Grosso, tendo essa CPI em andamento, já aí indícios de desvio, né? O que você acha que Olha, já existem legislações que se for aplicado, não temos problema com a Previdência. Por exemplo, nós temos o fundo da dívida ativa, que parte dela tem que ir lá para o MTPrev. Tem os terrenos, tem imóveis que até já foram ofertados, mas ainda a título precário, também que vai aportar lá no MTPrev, né? E precisa fazer uma revisão na Previdência. Existem muitas pessoas que trabalhavam na iniciativa privada a vida toda, aí passavam num concurso, né? Aí ele pagava lá só sobre o teto do regime geral, e ia para o Estado, trazia esse tempo de serviço para cá, mas só que ele não complementava. Aí em 10 anos e 5 anos no cargo, ele já aposentava com salário integral. Entendeu? Então isso também é um dos problemas. É um dos problemas. Eu vim agora há pouco, eu vim ouvindo aí numa emissora de rádio, o governo fica, olha, tem 65 servidores que ganham acima de 30 mil. Mas não é culpa do servidor, isso aí é uma legislação que ele veio cumprindo desde quando ele entrou. Que todo mundo, eu era para ter aposentado com 53 anos, naquela outra forma. Eu já estou pagando pedágio, E se eu não tivesse esse tempo todo, talvez ia pagar o segundo pedágio, entendeu? Então, precisa fazer alguns ajustes, precisa. Não vamos somente ser assim, desonesto e falar que o governo está totalmente errado. Agora, mas não pode ser desse jeito que eles estão querendo fazer, de afogadilha, aprovar a lei da noite para o dia. Eu quero colocar aqui para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso que só essa alíquota de 14% ainda não está implantado graças à atuação do Fórum Sindical. O governo Pedro Taque já tentou lá atrás colocar, mas não tem um calculatorial. Nós precisamos de calculatorial. Ele fala, daqui 30 anos é 70, mas prova isso para nós. O governo, outra forma de diminuir esse rombo que eles falam que tem, é fazer concurso público. Não vai mais concurso público no Estado. O que está acontecendo? Os servidores vão se aposentando, eles estão colocando terceirizado, nada contra o terceirizado, nada contra os contratados. Só que essa receita desses terceirizados e desses contratados, ele não vai para o regime o regime próprio da Previdência, ele vai lá para o regime geral. Então, esse recurso podia estar sendo aportado dentro da Previdência e diminuindo esses déficits, né? Então, aí agora vem, todos os poderes terão que aderir ao MTPrev. Ótimo, mas a turma não querem. Por quê? Existem duas situações. Por exemplo, a Defensoria Pública não tem ninguém aposentado praticamente. Eles têm um fundo de 80 milhões. O Ministério Público, a maioria dos promotores, eles estão em abono de permanência.
entendeu? E tem lá um caixa de 30 milhões. E não querem vir. Por quê? Além de ele ter que trazer esse fundo, eles vão ter que contribuir a parte patronal. No estado de Mato Grosso, nem no executivo, a gente não consegue enxergar aonde que o estado entra com a parte patronal. Parece que nesse fundo só existe a parte do servidor. Por isso que fica essa inconsistência dentro do MTPrev. E você acredita que há também uma falta de crédito aí, de credibilidade do MTPrev para essa adesão? O pessoal não está muito acreditando que na Previdência Estadual? Não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é por aí. Mas nós temos que fazer um mecanismo, ou inclusive o próprio. A gente tem conversado com os representantes dos poderes, para que eles venham fortalecer, porque hoje ou amanhã eles vão ter que fazer um fundo próprio. Um fundo próprio. Único, aliás, desculpe. Único. Então eles vão ter que acreditar, né? Porque só o executivo. Né? Aí eles falam, mas se eu for para lá eu vou ter déficit no meu orçamento. O do décimo desses poderes são altíssimos. Tanto é que você vê que eles tudo tem RGA, está tudo em dias o RGA. A URV já teve alguns poderes que pagaram a URV, alguns já indenizaram até licença-prêmio. E no nosso caso não. No nosso caso, quando o servidor se aposenta, aquelas verbas rescisórias, fica tudo lá. A pessoa é obrigada a assinar um documento que ele não vai entrar na justiça para rever a licença-prêmio. Aí o governo vem e fala, não, a licença-prêmio é um prêmio e a pessoa tem que cumprir. Mas o Estado esquece que se o cara não tirar a licença-prêmio, o Estado está beneficiando também. Porque o cara está trabalhando, você não vai ter que colocar outra pessoa no lugar. Entendeu? Então são umas coisas assim que quando os governantes vêm de de outro segmento, por exemplo, o caso do governador Mauro Mendes, eu acho que ele é mal orientado. Eu falo isso para ele. Porque, olha, o regime público é diferente do privado. O servidor público, a sociedade tem que entender que é necessário para a sociedade. É necessário. Eu queria ver se um dia chegar um governante e falar, não, a partir de hoje nós vamos terceirizar a polícia, nós vamos terceirizar o fisco. E aí? Para onde que vai? Quem que leva as políticas públicas lá na ponta? É o servidor público. Até porque ele não precisa nem ser concursado. Se ele for terceirizado, ele também vira ente público. Né? Então é isso. Aí eles falam, mas o servidor público aposenta com o último salário. Nem todos, né? Quem entrou no Estado antes de 2003, certo? Mas aí eles esquecem, a imprensa mesmo, o próprio governo esquece de falar que nós descontamos sobre nossa totalidade. Não é só sobre 5.838. É essa que é a diferença. Então nós pagamos, por exemplo, uma pessoa, eu gosto de falar, um servidor, um trabalhador da iniciativa privada ganha 20 mil reais, ele desconta 11% sobre 5.800, que dá 600 e pouco, certo? E nós, que um servidor público ganha 20 mil reais, ele desconta 11% sobre 20 mil reais. Então aí, qual que é o benefício que nós temos? Não tem benefício nenhum, nós somos confiscados em 11%. Nossa, Edmundo, diante dessa situação, assim, o que vocês esperam do governo? Porque o Conselho Previdenciário já aprovou a alíquota, vai para a Assembleia, nós temos aí menos de 15 dias para o final do ano. Qual que é a expectativa, então, para esse finalzinho de trabalho? Vocês vão fazer pressão para não votar? Para 2020, assim, como é que vão estar as atuações de vocês? Esse projeto ele é muito danoso. Principalmente para os colegas que já estão aposentados. Principalmente. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa situação. Sei não por quê, veja só. O servidor, a maioria, está aí exemplo. O governo, quando pagava escalonado, pagava até 5.500, 85%, 89% recebia. Quer dizer, a maioria ganha nesse intervalo de até 5.800. E, pela lei, não desconta nada dele, por causa que é o regime da Previdência. Neste projeto, eles querem fazer o seguinte, acima de um salário mínimo
tanto para o pessoal da ativa, quanto para o pessoal pensionista ou aposentado, ele vai descontar. Então, se ele ganha 5.800, que não descontava nada, então vai pegar 5.800 menos R$1.000, a gente arredonda o salário mínimo, vai sobrar 4.800. Aí ele vai descontar 14% dos 4%, de uma hora para outra. De uma hora para outra, sem preparação para os servidores. Certo? Os 14%, a gente luta, não quer. Mas, infelizmente, é uma imposição do governo federal. É uma coisa que eu não entendo bastante, porque se os estados têm sua autonomia, por que o governo interfere? Não é verdade? Então, o 14% está pacificado, infelizmente, mas nós estamos lutando para ver se até a dia. Espera um pouco mais. Um pouco mais. Nós esperamos, nós estamos conversando com os deputados, pedindo que eles entendam, porque eles precisam da noventena, né? 90 dias. Então eles querem já aprovar a toque de caixa para já implantar em março isso aí. E nós queremos que eles segurem esse projeto e ponham em votação lá em março, porque o governo tem prazo para isso. E outra coisa, não vai resolver o problema da Previdência. Eles falam que o rombo é de 117 milhões por ano, por mês. Só que se tudo que eles estão fazendo aí, taxando os aposentados, deixando o pessoal mais desmoralizado, entendeu? Porque quando você confisca um dinheiro, o que faz? Aposentado é aquele que mais gasta. Remédio, né? Transporte, tem que pagar um para cuidar, e assim vai. Aí o que acontece? Ele vai ficar desesperado e não vai resolver. Nesse baco todo aí, desculpando aí o palavreado, vai arrecadar 17 milhões e vai ficar 100 milhões. 100 milhões. E aí, como é que vai fazer? O governo tem que ir em cima da dívida ativa, tem que cobrar aqueles mal pagadores, entendeu? E desse dinheiro pôr no MTPrev e resolver o problema. É isso aí, é fácil. Não precisa ser... não paga RGA para o servidor. Você imaginou? Nós estamos com quase 12% de diferença salarial. 12%. Você vê o preço da carne quanto que está? Você vê o preço do arroz quanto que está? Feijão, R$9. Até a comida básica. Querem taxar a cesta básica, gente. Olha, é muito mais fácil penalizar o trabalhador, o servidor, do que bater de frente com o pessoal do agronegócio, com esses incentivos faraônicos que acontecem em Mato Grosso. Não somos contra o incentivo fiscal, mas tem que ter neste momento de crise, teria que cortar esses incentivos fiscais. Então eu vou embora daqui. Vai embora, rapaz. Mas o que ele vai fazer? A terra não vai levar, né? A mata ele não vai levar. Eu vejo gente aí, eu não entendo. Esse dia eu estou conversando com um deputado, o cara falando assim, olha, meu negócio demorou 5 meses para sair e tal. O que é? Meu contrato com o Banco do Brasil. Eu falei, mas contrato com o Banco do Brasil? Para mim poder plantar, não sei o quê. Quantos milhões? 5 milhões. 5 milhões, eu acho que só se eu ganhar na Mega Sena, na quina, né? Resolver a vida, né? Entendeu? É complicadíssimo. Bom, a gente vai continuar, então, acompanhando aí, Edmundo. E, então, a Assembleia de vocês vai ser a 1h30, aonde que vai ser? Vai ser na porta da Assembleia Legislativa. Né? E aí a audiência pública vai ser ali mesmo, ali né? dentro então o pessoal pode já chegar nós e vamos ficar, exatamente, o objetivo dessa Assembleia, dentro da porta, olha só, dessa Assembleia Geral, da porta da Assembleia Legislativa, exatamente para que dê mais comunidade, mais facilidade para nossa base, participar dessa audiência pública para ver como é que a pressão em cima do servidor público. Eu só queria aproveitar mais um minuto. A Assembleia fez uma emenda no projeto dos incentivos fiscais, né, que beneficiou umas empresas aí que não tinham condições de ter o incentivo fiscal. Aprovaram, mandaram para o executivo lá, para o governador vetou essa emenda, certo? O processo retornou para a Assembleia Legislativa e derrubaram a emenda. Derrubaram o veto. Aí o que tem? O governo, ao invés de, através da PGE, entrar lá, porque está dando despesa para o Estado, porque incentivo fiscal você não recebe, né? Então o governo teria que questionar essa derrubada desse veto e não fazer o que ele fez. Chegou lá e simplesmente adequou
o valor de 400 milhões que a gente deixa de receber para dar para os caras, entendeu? Aí o que acontece? A PGE está quieta. Mas quando a minha carreira teve uma emenda que não impactava praticamente em nada no orçamento do Estado, a PGE bateu duro, fez uma ADI e derrubou esse benefício da nossa lei. Quer dizer, dizendo que era vício de origem. Se esse veto que o governador fez, ele não ia vetar o projeto dele mesmo, né? Então foi feito dentro da Assembleia, não é vício de origem também? Não é gasto que o governo... Mas isso aí não pode ser levado para o Ministério Público para entrar fazer com ação de não, vamos ter que fazer. Pois é, mas parece que quanto o servidor... coletivo aí, porque está abrindo mão de um dinheiro... porque ele para abrir mão, ele tem que colocar em outro lugar. Em outro lugar ele vai pôr aonde? No servidor. Né? O servidor. Parece que contra o servidor público todo mundo está antenado. Mas quando beneficia uma casta, né, uma pequena... grupos da sociedade, eles parecem que ficam... E acham que nós somos idiotas, que a gente não observa isso aí. Eu vou entrar agora com um pedido, o nosso sindicato, o seu fórum sindical não se propuser de fazer isso, vamos para questionar isso aí. Podemos até que não dê nada, mas nós temos que fazer o nosso papel. Bom, e a gente vai acompanhando aí, né? Obrigada, Edmundo. Olha, o Simpag agradece, o Fórum Sindical agradece, e queremos mais abertura para a gente estar podendo falar isso para a sociedade. O servidor público não é um privilegiado, é um trabalhador normal. Só que, como eu falo, para ser servidor público, o cara tem que passar num concurso. E para ele passar num concurso, ele tem que estudar, ele tem que investir, entendeu? Aí as vagas são poucas vagas. Então não é privilégio nenhum fazer comparativo de o servidor público ganha 10 vezes mais do que o da iniciativa privada. Eu acho que esse pessoal da iniciativa privada teria que espelhar no servidor público e cobrar o seu valor e não querer derrubar o que o servidor público já conquistou. Porque isso ali é um benefício próprio. Estudo. E não é fácil, né? Não é fácil. Tá joia, obrigada. Nós conversamos com o Edmundo Leite, presidente do Simpag, o Sindicato dos Servidores de Área Meio do Estado de Mato Grosso, né? Servidores públicos estaduais. E essa entrevista, então, fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Você pode acessar, curtir e compartilhar. Até a próxima.